Olá, bom dia! A gente começa com uma notícia muito boa para os produtores catarinenses. Depois de muitas perdas na produção, os moradores do oeste de Santa Catarina puderam ter um pouco de alívio. É que choveu na região no último fim de semana. Quem traz as informações é a repórter Amanda Santos. A bacia do Rio José alcançou 100% da capacidade após o temporal do fim de semana. Só para ter uma ideia, o reservatório local é responsável por abastecer 165 mil unidades consumidoras. Nas últimas semanas, os chapecoenses precisam racionar água racionar água por conta da seca que afetou o grande oeste de Santa Catarina. O revezamento acontecia a cada 24 horas e olha só, com a chuvarada das últimas horas, as manobras de revezamento foram suspensas. E os meteorologistas informam que o mês de dezembro deve ser mais chuvoso, especialmente na segunda quinzena do mês. E a chuva deve continuar nos próximos dias em boa parte do estado de Santa Catarina. É o que você vai ver agora na nossa previsão do tempo. A gente começa a previsão do tempo desta semana no sul do país. O mapa indica chuva para os próximos dias. E na capital de Santa Catarina, Florianópolis, o volume de chuva deve ser superior a 20 milímetros, podendo chegar a 30 milímetros. A chuva interrompe um longo período de estiagem em boa parte do estado de Santa Catarina. A temperatura mínima em Florianópolis fica na casa dos 18 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. O panorama não muda muito no sudeste do Brasil. Deve ter incidência de chuva em boa parte do estado de São Paulo, com pancadas fortes na capital. E no estado de Minas Gerais, o tempo seco deve predominar. A temperatura mínima na capital Belo Horizonte fica em 21 graus e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. A gente falou de chuva, só que a estiagem continua castigando algumas regiões brasileiras. No Pará, a seca dos rios tem causado transtornos aos pescadores. Muitos barcos estão encalhados e outros correm risco de acidentes por causa do baixo nível das águas. Esta já é considerada a maior seca dos últimos 50 anos. Uma embarcação grande encalhada no banco de areia e dezenas de canoas paradas têm sido o cenário atual dos municípios que ficam no sudoeste do Pará. A causa é a baixa quantidade de chuvas na região, o que provocou a seca dos rios Xingu e Tucuruí. Quase todo ano fica desse jeito. Fica seco lá na boca, né? Aí fica difícil para a gente passar. O trapiche mostra o quanto o nível do rio está bem reduzido. A casa de palafita à beira do rio Tucuruí está distante do chão. Prejuízos para barqueiros e pescadores que se dizem praticamente isolados e agora tentam sobreviver da agricultura. A gente não sabe onde tem a lombada de terra, né? De areia, que diga, o banco de areia, quando dá, o cara tem que estar muito atento para não ter acidente, né? Em nota, a empresa Norte Energia, responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte, informou que o monitoramento da vazão do rio Xingu está abaixo dos padrões observados em outros períodos de estiagem. Neste mês ficou 35% menor e já é considerada a pior dos últimos 50 anos. Você também consegue ver a nossa programação completa pelo nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/recordnews ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela da TV e acessar direto o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também vídeos exclusivos. As fecularias já estão em ritmo de fim de ano, tanto que as cotações da mandioca no mercado interno estão em queda. Os preços na semana passada fecharam com uma baixa de quase 1,5%. A maior oferta de mandioca registrada na semana passada e o baixo interesse de compra das indústrias processadas mantiveram as cotações da raiz em queda, conforme apontam dados do CPEA. Mandiocultores mostraram interesse em liberar áreas arrendadas para continuar os tratos culturais da roça. Do lado das indústrias, algumas unidades anteciparam o recesso de final de ano, enquanto outras optaram por diminuir a moagem. Assim, o preço médio a prazo para a tonelada posta à fecularia foi de R$ 456,74, um recuo de 1,3% frente à anterior. Esse é o menor registro desde setembro deste ano. Presente em praticamente todos os lares brasileiros, a procura por samambaias cresceu durante a pandemia. E mesmo sem dar flores, ela costuma transformar todo o ambiente. E o melhor de tudo, é bem fácil de cuidar.
Elas lembram infância, casa de vó. A garagem da minha avó tinha um parzinho de samambaia em cada canto. Ela plantava, ela tirava as mudinhas daqui, plantava em outro, fazia vasos diferentes, né? A varanda dela era lotada de samambaia. Eu lembro disso. As samambaias não produzem flores e mesmo assim são queridinhas de muitas gerações. E o gosto por essas verdinhas não ficou no passado. Durante a pandemia, a procura pela espécie aumentou bastante. Uma das explicações foi a vontade de decorar a casa e dar mais vida aos ambientes no período de isolamento. Como elas se adaptam bem em áreas internas, estão entre as mais vendidas. Normalmente, quem não conhece planta imagina que só existe um tipo de samambaia, mas não é bem assim. São dezenas de variedades e a gente separou algumas para mostrar para vocês. Começando por essa aqui, olha, que é a samambaia azul. E ela recebe esse nome exatamente por conta da tonalidade. Dependendo do ângulo que a gente olha, dá para perceber bem que é um verde azulado e exatamente por isso ela recebe o nome de samambaia azul. Aqui ao lado, uma samambaia muito popular no Brasil, bastante comum, que é a samambaia de metro. Tá vendo como ela tem folhas bem compridas, olha? É a samambaia de metro. Ao lado, a paulistinha de metro, também muito comum. E aí, olha, aqui ela é mais cheia, né? As folhinhas são bem grudadinhas uma nas outras. Ela é bem bonita também, ela tem esse aspecto mais cheio, né? Bem interessante. Ao lado, uma curiosidade, é a samambaia que recebe o nome de rabo de peixe. Por que ela recebe esse nome? Por conta das folhas. Olha aqui, não parece um rabinho de peixe, de fato? Né? É por isso que ela recebe esse nome, bem bonitinha, bem delicada a folha dela. E aqui ao lado, a samambaia alemã. E depois, por último, a gente separou a samambaia holandesa. Agora, a dúvida é, qual samambaia eu escolho para minha casa? Existe um tipo mais interessante para cada ambiente? Então, a gente vai conversar aqui com a Alain, que vai explicar para a gente como escolher a samambaia. Alain, essas são variedades diferentes, mas elas exigem as mesmas condições de ambiente? Sim, são plantas que necessitam de uma boa claridade, uma boa ventilação e a rega normal dela, dia sim, dia não. Aí cada pessoa tem que ver a sua necessidade no seu ambiente. Muitas vezes, até todos os dias precisam ser aguadas essas plantas, de preferencialmente de manhã, evitar-se regas à noite. Tá? Agora, por que, né, ou como a gente deve fazer essa rega de acordo com o ambiente? Um ambiente, por exemplo, mais quente, ou um ambiente mais frio, mais úmido, e aí, por isso é que muda? Isso, porque em dias mais frios, a vantagem, assim, de não ter a rega todos os dias é porque o próprio ambiente já está úmido, então a evaporação da água é menor. Agora, nos dias mais quentes, precisaria de mais água, porque ela estando no ambiente mais alto, vai evaporar muito mais rápido essa água. Então, necessitaria de mais água nela. O último relatório da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aponta que o preço do óleo diesel não sofreu muita variação no Rio de Janeiro. No dia 22 de novembro, o preço médio do litro fechou em R$ 3,57. Um mês antes, no dia 25 de outubro, o litro de diesel estava saindo por R$ 3,54. O combustível terminou o mês com uma diferença de só 3 centavos por litro. Vale ressaltar que a Petrobras reajustou o preço do óleo diesel recentemente. A falta de chuva tem preocupado os sojicultores. Com o semeio na reta final, produtores temem que o desenvolvimento do grão seja prejudicado com a estiagem. O avanço do semeio de soja na América do Sul pressionou os valores domésticos do grão na semana passada. No Brasil, o semeio segue para a reta final, chegando a 79%, segundo dados da Conab. Porém, o baixo índice pluviométrico preocupa os sojicultores, que preferem não fechar novos acordos. O indicador CPEA-Exalc Paraná caiu 1,76% na última semana de novembro. A saca de 60 quilos chegou a ser negociada a R$ 161. No mesmo período, o indicador de Paranaguá cedeu 0,8%, com a saca saindo a R$ 162,31. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do CPEA.
O Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência. Até a próxima.